Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acidente que aconteceu em Itapema, Santa Catarina. Nesse vídeo você vai entender as possíveis causas do acidente que acarretou na perda de 2 vidas. Então, se você não quer cometer esse tipo de erro no futuro, para que esse erro seja mitigado aí na área da construção civil, nesse vídeo nós vamos analisar as imagens e tentar chegar nas prováveis causas desse ocorrido aí. Então, depois da vinheta, vem comigo. Antes de partir para o vídeo, eu quero convidar você que quer se tornar um expert em projetos estruturais, planejamento de obras e orçamento de obras, a conhecer a nossa plataforma de cursos online. Nesse período de quarentena, todos os cursos estão com 40% de desconto. Isso mesmo, 40%. Essa é a melhor oportunidade para você aprender na maior e melhor plataforma de cursos online na área de engenharia e arquitetura. O link está aí na descrição, mas corre porque a promoção é por tempo limitado. Bom pessoal, antes de tudo, vamos assistir o vídeo do acontecimento, até para a gente poder entender a dinâmica desse acidente aí. E depois a gente vai partir para as fotos, né, para tentar analisar e encontrar ali algum vestígio desses prováveis pontos que acarretaram aí nesse acidente. Tá certo? Então eu vou dar play aqui. Eu vou tentar ampliar para vocês aí na edição, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. A gente consegue ver na terceira laje, de baixo para cima, que há uma movimentação, né? Aparentemente 2 pessoas ali trabalhando naquela laje. E parece, né? Não sei se realmente foi o que aconteceu, mas parece que eles estão mexendo no escoramento. De repente eles escutaram algum estalo do concreto, porque o concreto armado ele avisa quando ele está prestes a sofrer uma ruptura. Então pode ser que eles estivessem vendo algum problema no momento ali para mexer no escoramento e foi a hora que aconteceu esse acidente. Só uma suposição, é claro, mas dá-se essa impressão quando vemos aí as imagens. Tá? Então nesse frame, ó, nitidamente a gente consegue ver uma pessoa ali em cima, bem aonde eu estou marcando para vocês aí. E logo em seguida a queda da laje. Então, aqui a gente consegue ver a figura ali de que aparentemente é uma pessoa e nesse frame a queda da laje que aconteceu de forma muito abrupta. Foi muito rápido, o que pode aí ser um ponto muito importante da análise em relação à fragilidade da estrutura, né? Então, o concreto ele não é uma estrutura frágil. No entanto que eu lancei um vídeo aí antes de ontem, né, onde o cara tirou um pilar inteiro de um prédio de 20 pavimentos e o prédio não colapsou. Então, o concreto armado em si não é uma estrutura frágil, desde que ele seja feito aí das maneiras mais convencionais e corretas de acordo com a norma. Mas nesse caso aqui, de acordo com as imagens que nós vamos ver, tem alguns pontos muito nebulosos que provavelmente levaram a essa ruptura tão rápida, tão abrupta quanto aconteceu nesse vídeo. Ao cair a primeira laje lá de cima, né, ela levou todas as lajes que estavam logo abaixo num efeito dominó. Então todas as lajes que estavam abaixo foram também para o chão por conta aí dessa queda. Tá? Então esse foi o acidente. Antes de partir para a foto, nós vamos ver como era esse prédio antes, né? Então eu encontrei no Google Maps o prédio antes dessa reforma. Então o endereço, para quem quiser pesquisar depois, é Rua 272, na cidade de Itapema, Santa Catarina. Então esse endereço está aí na internet, tá? Saiu em todos os jornais, então eu me senti confortável em falar para vocês, pura e simplesmente por motivos didáticos aí, caso vocês queiram dar uma analisada depois. Tá? Então é um prédio
de um térreo mais 3, então o pavimento térreo era um pavimento garagem, depois nós tínhamos aqui mais 3 pavimentos de apartamentos. Cada apartamento tinha uma sacada desta forma aqui, 2 conjuntos de sacadas, e esse é o prédio antes da reforma que estava sendo feita. Lembrando, esse prédio tinha alvará da prefeitura para fazer essa reforma, inclusive ela foi liberada em setembro do ano passado. Então, até setembro desse ano, de acordo com as regras do município, eles estavam dentro do prazo para a execução aí dessa obra. Tinha responsável técnico e tudo mais. Nós não vamos entrar nesses detalhes mais jurídicos e burocráticos, e sim fazer uma análise técnica das possíveis causas. Tá? Aqui nesse prédio, uma coisa que vai facilitar a nossa análise é a divisão bem esclarecida das vigas. Nitidamente a gente consegue ver aqui as vigas pintadas de outra cor, tá? Isso é comum em prédios, tem algumas razões para isso, que é para esconder algumas fissurinhas entre a alvenaria e a viga, que é comum acontecer, mas aqui isso vai nos facilitar muito para fazer uma análise das imagens. Então, essa era a vista do edifício antes da reforma. E o que eles fizeram da reforma? Eles ampliaram essas sacadas aqui. Eles ampliaram tanto para frente quanto para a lateral. Nesse caso do conjunto da esquerda, eles ampliaram para frente, e para a lateral esquerda, o mesmo para o direito, para frente e para a lateral direita. Tá? Nas imagens que eu vou mostrar agora para vocês, a gente consegue ver muito bem isso. Então essa é a primeira imagem que nós podemos ver a ampliação. Essa sacada aqui que já existia, provavelmente ela tinha por volta aí de 1,20 a 1,5 m, tá? Pelas características geométricas do edifício ali, eu fiz por comparação, né, entre as janelas, e dá a impressão que ela tem de 1,20 m a 1,5 m. E foi aumentado aqui mais ou menos 50 centímetros. Então houve um acréscimo ali de área de 50 centímetros para frente, e para a lateral aqui um aumento de mais ou menos 1,80 m a 2 metros. Tá? Então não foi uma ampliação pouca coisa não, né? Quase dobrou, mais do que dobrou a área da sacada anterior. Então nós tínhamos a sacada que está pintada aqui numa cor mais beijinha aqui, e o concreto onde foi a área da ampliação. Tá certo? E o que nós podemos notar, né, nessas imagens aqui? Nós podemos notar as armaduras da laje original, que a gente consegue ver aqui algumas armaduras penduradas. Aqui ainda não dá para ver a parte que foi ampliada, porque desse lado foi a ampliação para a direita, mas nós conseguimos ver aonde estava a laje original, onde o concreto está um pouquinho mais ressaltado e tudo mais. Tá? Na próxima imagem, nós temos um outro ângulo de visão. Aqui a gente consegue ver novamente a ampliação. E reparem numa seguinte informação aqui que é relevante para a nossa análise. Esse lado esquerdo, ele teve uma ligação diretamente com uma prumada de um pilar. A gente consegue ver que aqui tem um pilar, né? Então a ligação entre a sacada que foi ampliada, né? Então a sacada original ela começava aqui e terminava aqui mais ou menos, e eles ampliaram daqui para cá. A ligação da sacada ampliada teve um elemento estrutural rígido para se fazer a ligação. Então isso é o que deve ser feito. Então isso foi feito aqui do lado esquerdo, mas nós vamos ver que o mesmo não se repete para o lado direito. Então a laje original já existia, né? Provavelmente era uma laje contínua, então ela tinha uma armadura já bem definida, bem ancorada na laje interna do edifício. Então eles utilizaram essa armadura, essa estrutura já existente para ampliar para frente, e a estrutura aqui da ampliação lateral foi ancorada através de uma viga. Então tinha uma viga de borda que fazia o apoio dessa laje, que provavelmente era uma laje maciça. Tá? A gente consegue até ver nessa imagem aqui. Ó. Nessa imagem nós conseguimos ver essa viga de borda. Vejam só, tem uma viga de borda aqui, que era uma continuidade da laje já existente, e essa viga ia até a ligação com o pilar do outro lado. Mas notem o seguinte, esse é o lado direito, tá? O lado que sofreu o colapso. A ligação da ampliação dessa laje
ela não ocorre em nenhum pilar. Ela basicamente ocorre em uma parte muito pequena da viga e uma parte na alvenaria. E é aí que entra um ponto extremamente importante da fragilidade dessa estrutura. Quando nós estamos trabalhando com estruturas em balanço, é sempre necessário ter uma ancoragem de armadura. O que é essa ancoragem? É o quanto essa armadura, que vai resistir aos esforços de tração do concreto, ela tem que entrar, ela tem que ter contato com o concreto na parte interna, no caso do balanço, para que ela tenha resistência suficiente para retransmitir as tensões do balanço para a estrutura interna. Nesse caso aqui, nós não temos uma estrutura interna. Nós temos basicamente uma alvenaria sustentando, servindo de ancoragem para esta laje em balanço. Então, entra aí o ponto da fragilidade dessa estrutura. Ela não tinha uma ancoragem suficientemente grande para que fosse transmitida essas tensões, seja, absorvendo essas tensões para os elementos estruturais. Desse outro lado aqui, nós já tínhamos a laje, né? Então eu nem vou entrar no mérito dessa análise, porque desse lado aqui, nitidamente, também não está alinhado provavelmente com o pilar. Porque se a gente for seguir a referência desse aumento aqui para o fosso da caixa d'água, o pilar ele não está alinhado com o ponto de engastamento dessa viga de borda. Porém, isso aqui já era uma execução do projeto anterior. Eles provavelmente não mexeram nisso daqui, já existia. Eles ampliaram mais ou menos daqui para lá. Ou seja, como eles não fizeram ancoragem no elemento estrutural, porque nitidamente nós não temos nenhum pilar aqui, até porque está bem no meio da janela, né? Isso provavelmente foi um dos pontos principais que levaram à ruptura dessa estrutura. Tá? Então, eu vou abrir aqui outras imagens que isso vai ficar ainda mais claro. Vejam só. Aqui nós temos uma imagem que a gente consegue ver nitidamente aonde finalizou a laje original. Então a laje original vinha daqui até aqui e daqui para cá eles fizeram a ampliação. Por que eu sei disso? Porque a gente consegue ver os furos que foram feitos na viga e na laje, né? Porque aqui é uma viga com uma laje embutida, né? Então eles fizeram um furo ali para fazer a ancoragem das armaduras. É um furo que aparentemente de uma bitola de 10 a 12,5 milímetros, né? Posso estar enganado, mas provavelmente é essa bitola que foi utilizada aqui, por conta da geometria desses furos. E olha aqui a viga de borda. Ó. A viga de borda ela tem metade na laje, né? Na seção da laje com a viga aqui embaixo, e metade, que é a parte mais importante, onde ficaria posicionadas as armaduras negativas, que são as armaduras que efetivamente trabalham, né, nesses elementos em balanço. Então, só para que vocês possam entender, eu fiz um modelo 3D para exemplificar isso para vocês. Ó, nós temos aqui a laje original e depois a ampliação da laje, que foi o que foi feito lá, né, mais ou menos nas mesmas proporções. E o que aconteceu aqui? Eu vou puxar isso aqui para fora para vocês entenderem como era a armadura lá. Então eu tinha uma armadura da laje original, que é essa armadura que está maior aqui. Por que ela é maior? Porque ela foi feita na concepção do edifício. Ela foi concretada junto lá com a laje interna. Então nós temos aqui uma armadura negativa que já veio de dentro para fora, formando esse balanço da laje original. Então eles reutilizaram essas armaduras aqui, obviamente. Porém, aonde foi feita a ampliação, provavelmente não foi feita uma ancoragem tão profunda, até por conta das limitações do próprio equipamento que vai fazer esse tipo de trabalho. Geralmente é feito lá com uma furadeira martelete, né, que tem um comprimento máximo de broca que pode se adentrar dentro do concreto. Então essa ancoragem aqui, para vocês terem uma noção, ancoragem mínima, vamos dizer assim, ela teria que ser no mínimo 50 vezes a bitola. Se ele estivesse usando uma bitola de 10 milímetros, né, que é 1 centímetro, ela teria que entrar no mínimo 50 centímetros.
tá? Isso desconsiderando as cargas aqui e tudo mais. Isso é o mínimo indicado pela norma, tá? Uma simplificação das regras normativas. Então, 50 centímetros ele utilizou uma bitola de 10 milímetros, tá? Porém, essa regra é válida para quando a armadura é concretada junto com o concreto, né? Então, nesse caso, não é essa a nossa realidade. Foi feito um furo num concreto já curado, e depois foi feito o embutimento dessa armadura com uma ligação química, muito provavelmente, né? Que é um chumbamento químico através de compound ou algo similar, e aí foi feita a ancoragem. Mas, muito provavelmente, eles não conseguiram chegar nem a esses 50 centímetros, que é o mínimo indicado pela norma. E quando nós estamos falando de um engastamento posterior à concretagem, você pode dobrar esse valor. Não é mais 50 centímetros, é 1 metro, por exemplo. Então você tem muito menos capacidade de ancoragem quando é feita uma ligação indireta com o concreto já curado. Muito provavelmente, essa profundidade foi muito menos do que os próprios 50 centímetros, que seria o mínimo, né? Porque uma broca aí hoje consegue perfurar um concreto, vamos colocar uma broca grande, deve ter uns 30, 40 centímetros no máximo, né? Que seria mais ou menos esse tamanho. Então, foi o que provavelmente, né, eu estou fazendo obviamente uma suposição, mas foi o que provavelmente eles fizeram. Mas o que acontece? A movimentação dessa laje, ela acontece da seguinte forma. Eu vou ter aqui um movimento de rotação dessa laje, né? Por isso que as armaduras negativas é quem trabalha aqui nesse caso. Ó. Eu estou basicamente esticando essa armadura aqui. Obviamente, se essa rotação está exagerada, para vocês entenderem o movimento que é feito, né? Mas basicamente é isso daqui que acontece. Ó. É esse movimento. Tá? Ao acontecer esse movimento, pois provavelmente eles estavam mexendo aqui no escoramento ou algo do tipo, toda essa carga aqui da ampliação foi direcionada para a laje existente. E muito provavelmente as armaduras da laje existente não suportaram também aos esforços, né, de tração, e elas foram rompidas, né? Então houve um rompimento dessas armaduras por conta da sobrecarga que nitidamente não foi considerado lá no projeto original. Então eles colocaram uma carga aqui, praticamente dobraram o peso próprio dessa laje, e ao tirar o escoramento ou ao mexer no escoramento aqui por algum motivo, essa laje não suportou toda a carga que foi direcionada para ela, pois não há ancoragem aqui nessa parte onde foi feita a ampliação, né? E por que outro motivo também, né, de fazer essa análise é a seguinte razão. Aqui, no ponto de engastamento, vejam só, os furos foram feitos mais ou menos no meio da laje. E quando a gente trabalha com armadura negativa, a armadura negativa tem que ficar o mais próximo da face superior do elemento que está em balanço. Tá? Então eu já não tinha uma ancoragem aqui da viga de borda, que é o elemento mais importante nessa estrutura, uma viga sem armaduras negativas. E a armadura negativa da laje também estava perto da linha neutra, onde ela não faria diferença nenhuma. Então, ao sofrer o esforço de rotação, né, que é o momento gerado pelo peso próprio da estrutura, houve o escoamento das armaduras e posterior ruptura dessas armaduras devido à sobrecarga de tensão que foi causada pelo peso próprio excessivo do aumento dessa laje. Então, fazendo análise pelas imagens, foi basicamente isso que pode ter acontecido. E outra maneira de interpretar é justamente fazendo a visualização aqui das armaduras da laje já existente, porque a gente consegue ver essas armaduras penduradas aqui, ó. Então a gente consegue ver uma parte das armaduras penduradas aqui, aqui, aqui também. Desse lado não tem nenhuma armadura. Ela foi toda direcionada, né, e caiu junto com a estrutura aqui embaixo. Nós não conseguimos ver muito bem as armaduras aqui, não aparece nenhum trecho da armadura que foi
engastada quimicamente aqui na nossa viga, porém, uma imagem dá a impressão que a gente consegue ver, que é essa imagem aqui, ó. Aparece 2 toquinhos de armadura aqui na ponta dessa laje, tá? Que muito provavelmente eram as armaduras que foram engastadas aqui quimicamente nessa viga. Então, a visão técnica que eu tenho sobre esse ocorrido é a falta de ancoragem das armaduras. Tá? Eu não vejo outra razão para a ruptura dessa estrutura a não ser o erro executivo na falta de ancoragem, onde a ancoragem foi feita diretamente na alvenaria, no ponto mais importante da viga de borda, que era as armaduras negativas. Então, isso deixou a estrutura com uma fragilidade imensa. Essa parte onde foi feito o aumento, ela não tinha capacidade nenhuma de transferir esses esforços para a viga, né? E mesmo se ela tivesse essa capacidade, provavelmente não foi feita nenhuma análise de torção na viga e tudo mais. Uma solução para isso, que poderia ser feito e ter evitado todo esse problema, seria basicamente eles terem feito 2 coisas, né? Ou seriam 2 soluções diferentes. Eles poderiam ter puxado essa viga até o limite aqui da edificação, pois aqui no limite da edificação, muito provavelmente, existia um pilar. Então eles conseguiriam fazer essa ligação diretamente num pilar, que tem muito mais rigidez para absorver essas tensões, e teoricamente eles não teriam esse problema, que foi a mesma coisa que foi feito desse lado. Ó. Então desse lado eles ampliaram até o pilar, mas desse lado eles ampliaram até o meio da janela. Não faz sentido essa ampliação que eles fizeram aqui. Então, por, sei lá, 40, 50 centímetros a mais, provavelmente eles teriam evitado esse acidente. Outra solução para esse problema seria, basicamente, eles não terem colocado a ancoragem negativa aqui em cima, terem aumentado um pouquinho essa viga, para ela ter uma rigidez suficientemente grande, né? Então, eles aumentariam essa viga aqui e a armadura negativa sairia desse ponto aqui mais ou menos, né? Então, colocaria uma armadura negativa ligando na laje ou na viga diretamente, fazendo a distribuição dessas tensões do momento para o elemento estrutural diretamente, tá? Mas o ideal seria transferir isso para o pilar, ok? Porque o pilar tem rigidez, ele tem uma ligação com a laje, com a viga, então ele tem uma rigidez muito maior, o que permitiria uma transmissão de tensões muito mais efetiva do que da maneira que eles fizeram aqui, que não tinha transmissão nenhuma, porque estava diretamente na alvenaria. Certo? Então, essa foi a análise técnica das imagens. Obviamente que vai ser feito laudo sobre essa obra, e se sair alguma coisa aí na mídia, eu vou voltar com esse assunto para a gente comparar com a análise que a gente fez. Será que nós esquecemos alguma coisa? Ou lá na hora eles conseguiram visualizar outros pontos que também foram importantes? Mas visualizando as imagens, essa é a minha visão técnica sobre esse ocorrido, ok? Então, é muito importante a gente aprender com esses erros, porque mesmo que tenha ocorrido essa fatalidade aí, que é algo que ninguém quer que aconteça, obviamente, mas sempre quando acontecem esses problemas, eu trago aqui no canal justamente para passar essas informações para vocês, né, e para que eu possa aprender também com esses erros, para que no futuro a gente tente diminuir essas estatísticas aí de erros na construção civil. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você tiver outra visão sobre esse ocorrido, se eu deixei passar alguma coisa, comente aí embaixo o que você acha de tudo isso que aconteceu. E se o vídeo te ajudou e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque nós temos muito conteúdo bacana aqui. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.